Você que é produtor rural sabe a importância do cuidado em se fazer um manejo eficiente no sistema de produção da sua propriedade. Mas o que utilizar, como utilizar, que momento fazer esse manejo adequado? Ou melhor, como fazer esse manejo ser mais eficiente? Dicas aqui do Diego Pires, ele é gerente de desenvolvimento de mercado da BASF, justamente para a gente entender nessa dobradinha que é tão comum aqui no sul do Brasil, que é soja e trigo, né, Diego? O que o produtor tem que ter na cabeça ao fazer um manejo de daninhas nesse sistema? Perfeito, Alex. É uma oportunidade que o produtor tem, né, de além de agregar renda no período do inverno, né, nós temos hoje no Rio Grande do Sul em torno de 6 milhões e 200 mil hectares de soja, e a gente vai para em torno de 1,5 milhão de hectares de trigo. Além de trazer essa renda no período de inverno, né, que é o período sazonal, você também tem a oportunidade de organizar o manejo de daninhas do teu sistema, do sistema produtivo trigo, soja. E aí você tem inúmeras possibilidades, você tem momentos nesse sistema, no ano agrícola, de fazer as interações. Uma das interações nesse sistema é o manejo pós-colheita da cultura da soja. Você pode interagir nesse momento, eliminar essas plantas daninhas. Um segundo momento é a implantação de culturas de cobertura pré-cultura de inverno. É um segundo momento. Um terceiro momento é essa interação pós-cultura de cobertura, pré-cultura de inverno. Uma dessecação bem feita, pré-plantio, você elimina e consegue fazer com que a cultura do inverno arranque no limpo. E aí nós estamos trazendo hoje para a feira um sistema, mais uma opção de controle, principalmente pensando em folhas estreitas e folhas largas, né? Que tem incidência de perdas diferentes. Por exemplo, planta daninha, o azevém e a aveia incidem em perdas diretas no trigo, mas não atrapalham a cultura da soja no período subsequente. A buva, a planta daninha buva, por exemplo, ela não causa tantas perdas na cultura do trigo, mas ela causa muita perda no sistema. E aí hoje a gente traz aqui, né, o trigo Clearfield e também o trigo tradicional, mostrando que eu tenho opção de uso de controle para, no caso do trigo Clearfield, o Raptor, né, o Imazamox. Então o trigo Clearfield ele resiste ao grupo das imidazolinonas, os herbicidas. Então eu posso trabalhar com o Raptor e controlar muito bem essa aveia e esse azevém. E também a possibilidade de usar o HIT em pós-emergência da cultura do trigo, aí para trigos, os trigos normais, trigos tradicionais, e realmente eliminar essas folhas largas que incidem sobre a cultura. E a gente vem demonstrando isso no campo, né? Aqui você pode ver uma parcela que está no ponto de aplicação, né? E também uma parcela que já foi aplicada, né? Já está com 15 dias após a aplicação. E a nossa proposta é realmente sair da cultura do inverno, do trigo, com a lavoura limpa de buva, limpa de folha larga. E eu ganhar uma dessecação pré-plantio de soja. Então hoje uma dessecação bem feita, pré-implantação da cultura da soja, ela vai girar em torno de 300, 400 reais. O agricultor que faz o manejo em cima da cultura do trigo, com o HIT, por exemplo, faz a dessecação na maturação, com o próprio finale, ele ganha uma dessecação pré-plantio da cultura da soja. É dinheiro que ele deixa de desembolsar e ele melhora a eficiência do sistema produtivo como um todo. Então vamos lá, vamos por partes, porque senão fica muito comprido aí o produtor acaba não entendendo. Acabei de colher a soja que daqui a pouco vai estar acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Já começo a fazer o primeiro trabalho aí de manejo nesse momento. Exato. O manejo pós-colheita é onde inicia tudo, né? Então colheu a soja. E nesse momento para que exatamente? Eu tenho que, qual que é o meu alvo? O que eu tenho que entender? O que eu tenho que controlar? Perfeito, Alex. Depende da região que você está, você vai ter um alvo de controle, pensando em planta daninha, né? Você vai ter áreas que tem o problema de buva, que está no meio da soja, você vai ver muita lavoura, inclusive no período de estiagem, que foi esse ano, né, um ano seco, a buva muitas vezes saiu para fora da soja. Então o agricultor vai colher essa soja, vai ter esse corte mecânico pela colhedora e vai ter uma planta de buva que vai rebrotar. Então o pós-colheita da soja é importante para mim eliminar essa planta daninha e evitar aquela semente muitas vezes, né? Ou o rebrote na cultura seguinte. Então para uns vai ser a buva, para outros vai ser o caruru, que é uma planta que também vem aumentando sua área de abrangência, principalmente na metade sul do estado. Outras regiões vai ser a cravorana, o ambrósia, ou losna branca, que é a mesma planta daninha, né? Outros vai ser o amargoso, enfim. São plantas que você colocou aí que são já conhecidas do produtor como plantas resistentes. Ele tem que ter atenção no produto que ele vai usar. Com certeza. São plantas de difícil controle, plantas muitas vezes resistentes aos herbicidas usuais que a gente está usando, né? E que esse momento da pós-colheita é decisivo para eliminar realmente essas plantas, né? Justamente porque muitas delas, por exemplo, um capim amargoso, um próprio rabo de burro, né, que a gente também tem aqui na região, são plantas que após o corte elas rebrotam vigorosamente. E aí, com mais área foliar, fica muito mais fácil o controle. Então o pós-colheita da soja é um momento importantíssimo realmente para mim realmente restabelecer
Eu reorganizar o meu sistema do ponto de vista de controle de planta daninha. Daí eu venho com a forrageira. Venho com uma cultura de cobertura ou culturas de serviço. Aqui nós temos, por exemplo, o nosso amigo Maurício de Borto, da Sementes Aurora, fala muito de plantas de serviço, né? Que cumpre o seu papel de cobrir o solo e ciclar nutrientes até a próxima cultura, no caso a cultura de inverno, que pode ser o trigo, muitas vezes, no caso aqui que a gente está comentando, né? Nesse momento pode escapar alguma daninha também. Provavelmente, né, poderá emergir novas daninhas. E eu, através do manejo ou químico ou mecânico, e até mesmo os dois, dessa cultura de cobertura, eu elimino de novo essas daninhas e entro semeando a cultura de inverno, que no caso é o trigo. Eu faço isso no momento da dessecação? Dessecação pré-plantio da cultura de inverno, né? E aí manejando a cultura de cobertura, né? Quem opta por fazer, claro, né? Teoricamente, vai estar no limpo essa área. Em tese, sim. Seria uma regra, né? Semear no limpo, né? Mas eu tenho outros momentos daí. Vamos supor, fiz todo esse manejo que eu estou comentando com você, eliminei essas plantas daninhas e iniciei a minha cultura no limpo. No momento do perfilhamento, que vocês estão vendo aqui na parcela, né? É o momento de uma outra oportunidade que eu tenho de trabalhar, de manejar essas daninhas. E aí que nós estamos indicando essa associação, muitas vezes, né? Ou o Safenacil isoladamente, ou no caso do Tricolor Field, o HIT com o Raptor, pensando em controle de folhas largas e folhas estreitas que emergiram com a cultura. Isso é um ponto importante. E agora você já está fazendo a prevenção também para a cultura subsequente, que no caso seria a soja. Isso é importantíssimo, Alex, porque pensa comigo. Se eu tenho uma planta que emergiu com a cultura do trigo, ela vai estar pequena no momento do perfilhamento. Estou falando de 20 dias após a emergência, 25 dias após a emergência da cultura do trigo. Ela vai estar pequena, ela tem um nível de resistência ao controle. Tá? Se eu não for eficiente nesse momento, essa planta vai crescer. Lá no momento da maturação do trigo, que é mais uma oportunidade de aplicação do herbicida, ela vai estar grande. E provavelmente o herbicida que eu utilizo naquele momento, o amônio glufosinato, que tem registro para finalidade, não vai controlar. Vai ter rebrote, a colhedora vai cortar essa planta daninha e ela vai rebrotar dentro da cultura da soja. Então eu começo a instalar um problema crônico na minha lavoura. Por isso que esses times de manejo que eu comentei contigo são tão importantes. E eu ser eficiente em cada momento. Agora, você citou o momento ideal, que é esse aqui que a gente está vendo da lavoura aqui. Por que esse momento é o ideal? E como é que fica a situação da fito? Mas por que nesse momento do perfilhamento, né, do início do perfilhamento do trigo? Primeiro, porque a planta daninha está exposta, então o alvo é a planta daninha, e eu pego mais produto, a minha pulverização visa a planta daninha e não o trigo. Existe um nível de fitotoxicidade no trigo, né, que vocês estão vendo essas pontuações, mas como você pode observar nessa parcela da esquerda aqui, o trigo recupera muito rápido. Com 7 dias, 10 dias, você nem nota mais a aplicação. Nem compromete a produtividade. Zero. Então. Zero de comprometimento. Inclusive, nessa última safra, nós temos um experimento com 16 cultivares e a média de resposta do manejo com Safenacil, mais um produto para o Azevém, comparando a produtos hormonais, foi 7 sacos de produtividade. Produtor de trigo que quer colher altas produtividades não pode usar produtos hormonais no trigo. Não pode, porque em algum momento ele vai comprometer a produtividade. Seja por inibição de perfilhos, de afilhos, né? Seja por a dificuldade de espigamento depois da aplicação. Muito bem, então a gente entendeu que agora a gente fez o controle do sistema, mas você me disse que o trigo também tem lá as suas daninhas. Como é que eu faço esse controle mais adiante se essas daninhas aparecerem? O azevém e o... A buva, por exemplo? Não. A aveia? Aveia e o azevém. Perfeito. Aveia e azevém são culturas de inverno, né? E as percas que elas acarretam são em cima da cultura de inverno. Então essa interação no momento do perfilhamento do trigo, você visa também essas daninhas, né? No caso do Raptor, né, da tecnologia Clearfield aqui, você já tem o pleno controle dessas daninhas de folha estreita. Se é um trigo tradicional, você tem outras ferramentas, né, como o Clodinafop, por exemplo, né, que você também está utilizando na pós-mesa do trigo, que tem uma boa eficiência também. Então tem herbicidas hoje que você faz na pós do trigo, que tem uma eficiência sobre isso. Essas daninhas, elas não interagem com a cultura de verão. Elas terminam o seu ciclo antes da implantação da cultura de verão, então não são daninhas que influenciariam a soja, por exemplo. Tá? Perfeito. Dessa forma, fazendo todas essas etapas, o produtor ele consegue mais eficiência, ele ganha em produtividade? Dá para medir, dá para mensurar isso? Perfeito, Alex. Importante é a tua pergunta, né?
Faltou um time, né, que a gente não comentou ainda, que é o manejo na maturação do trigo. Então, nós temos hoje, por exemplo, né, o Finale, que é registrado para a cultura, onde você homogeneiza essa lavoura de trigo e consegue concluir o programa de controle que você implantou durante a cultura. Aí você preenche aqueles momentos que eu comentei com você. Dessa maneira, você consegue ganhar uma dessecação na pós do trigo e pré da soja, então você consegue eliminar esse ato de dessecação para plantio da cultura da soja. Nessa brincadeira, a gente acaba aí por economizar de 300 a 400 reais por hectare, que é uma boa dessecação hoje pré-soja. Então a gente entrega esse manejo de diferencial ao agricultor. Então como é que é? Vamos repetir, Diego. Eu faço essa dissecação no momento da colheita do trigo. Exato. A aplicação na maturação do trigo, né, com glufosinado de amônio, no nosso caso aqui o Finale, que tem registro para a cultura, lá no estágio G85, G86, que é grão pastoso mole, grão pastoso duro, né, eu consigo concluir, eu insisto nesse ponto, concluir o manejo que eu construí durante a cultura. Perfeito. Tá? Homogenizo essa lavoura, consigo colher grãos numa umidade mais adequada, com menos perdas de armazenamento, perdas no meio da colheita. Consigo que a minha colhedora seja mais eficiente, porque a lavoura está mais homogênea também. Menos descontos de umidade, menos descontos de impureza. E aí elimina as plantas daninhas. E a cultura da soja, ela vem na sequência, sem precisar fazer uma dessecação pós-trigo e pré-soja. Por isso que eu falo que a gente economiza nessa brincadeira. E me perguntaste, né, mas eu colho mais soja? Se eu adiantar hoje a cultura, e o produtor gaúcho tem esse dado, em 10 a 15 dias, sim, eu colho mais grãos de soja por hectare. Isso é um fato. Porque o trigo muitas vezes acaba atrasando a cultura da soja. E esse ato da antecipação, eu ganho sacos por hectare. Então sim, eu consigo colher mais soja quando eu faço esse manejo dentro do sistema produtivo. Tá aí, então, são dicas importantes e fundamentais para a adoção do manejo de sistema. Esquece manejo individual de cultura, entenda o que você vai produzir na sua propriedade e a partir daí trace o seu cronograma de controle. Exato. Principalmente para o programa, né? O programa. Principalmente para manejo das ervas daninhas, e dessa forma você tem melhores resultados, menos trabalho, enfim, e no final das contas o resultado aparece em produtividade tanto no trigo quanto da soja também. Daqui a pouco a gente volta com mais informações direto aqui da Expo Direto Cotrijal, direto aqui do estande da BASF.